Afinal, a avenca é um tipo de samambaia? Essa planta ganhou o coração dos brasileiros e está presente em inúmeras decorações, projetos de paisagismo e nos jardins ao longo de todo o país. Hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre as avencas, sobre de onde elas vieram e como cultivá-las e deixá-las sempre cheias de vida. Antes de começar o conteúdo do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para você receber notificação de quando a gente lança conteúdo novo. Aqui no canal da Brota Company, a gente já tem diversos conteúdos falando sobre jardinagem, dicas de cultivo de plantas, hortas caseiras e também alguns vídeos falando sobre os produtos da Brota Company. Então depois que você assistir esse vídeo, não esquece de entrar no nosso canal e conferir o restante dos nossos conteúdos. A avenca vem da família Pteridaceae, a mesma das samambaias. Existem cerca de 200 espécies de avenca e elas são classificadas dentro do gênero Adiantum. A origem dessa planta se dá na América Central, na América do Sul e também em algumas regiões da Ásia, onde prevalecem os climas tropical e temperado. No geral, ela é uma planta que traz um sentimento de nostalgia para muitas pessoas, por sua presença marcante na casa da maioria dos avós dos brasileiros. Além disso, é um item excelente de decoração, tanto em áreas internas quanto externas. Bom, agora que a gente sabe um pouquinho mais sobre a origem das avencas, que tal a gente ir para as dicas de cultivo? Idealmente, a avenca deve ser cultivada em meia sombra. Em um local com bastante luminosidade, ela pode sim receber um pouco de sol direto nas suas folhas, desde que seja nos horários em que ele já não está tão forte, como no início da manhã ou no fim da tarde. Cultive a avenca bem próxima a uma janela ou sobre a copa de árvores ou plantas maiores. Assim ela receberá a luz filtrada, evitando que as suas folhinhas delicadas queimem e ressequem. Caso a avenca esteja recebendo sol de menos, ela irá dar sinais como folhas amareladas, fraqueza ou crescimento lento ou estagnado. As avencas também são plantas epífitas e podem ser cultivadas sem substrato, em xaxim ou apoiadas em árvores. Sendo assim, elas são ótimas opções para serem cultivadas em vasos suspensos. Certifique-se também de que o local em que você vai cultivar a sua avenca tem uma boa umidade e fique longe de ventos fortes e também de ar-condicionado. A avenca tem preferência por ambientes úmidos e os ventos podem acabar ressecando ela, além de danificarem as suas folhinhas delicadas. Para o vaso da avenca, dê preferência a materiais que não sejam porosos, como vasos de plástico, de cerâmica e, se forem de terracota e de cimento, que sejam esmaltados por dentro, ou que sejam apenas um cachepô, porque esses materiais porosos vão absorver a água do substrato dela, fazendo com que ele resseque mais rápido. Vasos de fibra de coco são muito indicados para o cultivo dessa planta. Atente-se também à drenagem do vaso, porque apesar das avencas gostarem de ambientes úmidos, o excesso de água vai danificar essa planta. E na hora da escolha do substrato, aposte numa mistura de terra vegetal, rica em matéria orgânica, e faça uma mistura com fibra de coco, areia grossa ou algum material que dê a leveza para o substrato e permita a circulação de ar. E na hora da rega, certifique-se de molhar o substrato por inteiro e com uma boa quantidade. Você vai saber que a quantidade de água já é suficiente quando ela começar a escorrer pelos fundos do vaso. Assim você irá se certificar de que a água está chegando nas raízes da planta e não ficando apenas na superfície. A umidade do solo é essencial para o cultivo da avenca. Portanto, certifique-se de que ela não passe por períodos de seca. Sinta o substrato com os dedos e regue sempre que você sentir que a superfície do substrato já está levemente seca. E atente-se também às mudanças da estação do ano. Durante os meses mais quentes, a água irá evaporar com mais facilidade, portanto as regas serão mais frequentes. Mas no inverno, o substrato tende a demorar um pouquinho mais para secar, então a rega deverá ser mais espaçada. Saber o momento certo da rega e manter a umidade do substrato da sua planta sempre perfeita pode ser bem difícil. Porém, atualmente existe um produto inovador que vai fazer isso para você sem você precisar regar sua planta por até 90 dias. A dica é o vaso Decor. Este vaso possui um sistema de raízes artificiais que atuam fazendo uma comunicação entre as raízes naturais da planta e o reservatório de água, o que faz com que a sua planta fique sempre com a umidade ideal.
Além do modelo Urbi, que a gente já conhece, agora a Brota conta com 3 novos modelos. A copo de leite M, que é ideal para plantinhas menores, mas também conta com a mesma tecnologia de raízes artificiais, e a copo de leite G e a Urbi G, que são vasos maiores e que comportam plantas de tamanhos bem maiores também. Na Urbi G, por exemplo, você já consegue plantar pequenas árvores como jabuticabeiras e plantas de porte maior, tanto de altura quanto de largura. Além da mesma tecnologia de raízes artificiais, esses vasos maiores também contam com uma cânula de irrigação, fazendo com que você não precise levantar a planta para preencher o seu reservatório quando a água estiver no fim. E lembrando que todos os vasos possuem um sistema anti-dengue, com o reservatório ficando totalmente vedado e inacessível ao mosquito e a qualquer outro inseto. Gostou dessa novidade? Então acesse o site da Brota Company e aproveita para adquirir o seu com esse cupom de desconto exclusivo que eu vou deixar aqui na tela. Quanto à adubação, as avencas não são muito exigentes. Ela pode ser feita uma vez por mês ou a cada 3 meses, de acordo com a idade e o tamanho da sua planta, e podem ser utilizados fertilizantes líquidos como o NPK e também adubos naturais como bocashi, casca de ovos, casca de banana, borra de café, entre outros. A gente já fez um vídeo aqui no canal ensinando a preparar adubos naturais feitos com restos de comida que seriam descartados. Eu vou deixar ele linkado aqui em cima para você assistir depois desse vídeo. Como fazer mudas de avenca? As avencas e as samambaias no geral são plantas praticamente pré-históricas. Portanto, elas não produzem frutos e nem flores. Sendo assim, a reprodução natural dela é por meio dos esporos. Os esporos na sua avenca você vai identificar como alguns pontinhos pretinhos na parte de trás das folhas. A partir deles, ao serem plantados na terra, surgem novas mudas de avenca. Porém, esse processo, além de ser difícil, ele é bastante demorado. Então a gente não indica você tentar fazer reprodução de avenca por esse método. O método mais indicado para você fazer reprodução de uma avenca é por meio da divisão do rizoma. Para fazer esse processo, basta você remover a sua planta do vaso, tirar o excesso de terra e dividir a sua avenca em quantas partes você quiser, desde que cada parte tenha uma boa quantidade de raízes e de folhas. Feito isso, você replanta cada muda em um vasinho diferente ou em um mesmo vaso, desde que cada mudinha tenha pelo menos a distância de 1 palmo entre elas. E lembre-se também de enterrar essa muda mais ou menos na mesma profundidade em que ela já estava quando estava junto da planta mãe. Feito isso, é só você seguir os cuidados gerais com a avenca e esperar ela gerar novas brotações e ficar bem cheia. Bom, gente, essas foram as dicas de hoje para o cultivo da samambaia avenca. Comenta aqui embaixo se você gostou, se você já tem uma avenca aí em casa e de que tamanho que ela tá. Se ela tá pequenininha assim igual a minha ou se ela tá bem grandona. Comenta aqui embaixo que a gente vai adorar saber. Não esquece também de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para você receber notificação de quando a gente lança conteúdo novo. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo.